ou seja, um trauma na coluna medular, na medula espinhal, tá? Então, o ataque raquimedular é uma lesão na medula espinhal que provoca alterações temporárias ou permanentes na função motora, sensibilidade e autonômica, tá? Então, as lesões, principalmente cervicais, elas causam uma diminuição permanente na qualidade de vida, sendo a principal causa de sequela. Então, quando você tem ali, igual a gente viu no TCE, a gente tem um trauma de medula, a gente vai ter aquele rompimento ali da continuidade da medula. Nosso paciente, dependendo da altura da lesão, nosso paciente pode ficar paraplégico ou tetraplégico, tá? E aí vai depender se foi realmente uma ruptura da medula ou apenas uma fratura de vértebras. Tá? O paciente pode fazer um TCE, um trauma raquimedular, um TRM, mas sem o rompimento da medula, apenas um rompimento de uma vértebra. Tá? Ele vai ter uma fratura de vértebras. É gravíssimo, porque o risco de romper a medula é muito alto, tá? O paciente tem que estar completamente imobilizado, igual a gente viu, colar cervical, prancha, tá? Completinho, para a gente evitar qualquer movimento para não romper a medula, tá? Ou como a gente não tem um raio-x no pré-hospitalar, tá? A gente sempre vai suspeitar que qualquer acidente, qualquer trauma, nosso paciente tem uma lesão raquimedular, ele tem uma fratura, uma lesão de coluna, tá? Então, por isso eu utilizo colar cervical e prancha completa. É preferível você pecar pelo excesso do que pela falta, tá bom? Então, gente, o trauma raquimedular, tá? Ele geralmente é feito, ocasionado pelo meio externo, tá? Os principais que a gente tem acidentes automobilísticos, tá? Se a gente tiver, por exemplo, uma colisão lateral, a gente pode ter aqui, ó, empurra os ossos todos para dentro. Então, a gente vai ter um afundamento aqui, vamos colocar da porta do carro, da força lateral que vai vir do veículo em relação ao seu corpo, tá? Então, você pode ter, a princípio, um trauma lateral, tá? Trauma aqui de clavícula, de úmero, rádio, una, tá? Pode ter perfuração de costelas, tá? E pode sim dar uma lesão de cervical e de medula, tá? A gente pode ter a hiperextensão atrás, que a gente viu inclusive no TCE, com esse movimento de vai e volta, o efeito chicote, tá? Que a gente pode ter aqui não só o chacoalhamento aqui, né, a lesão cerebral, a gente pode ter aqui também a fratura de vértebras da cervical, da coluna cervical e rompimento de medulas aqui desse movimento de efeito chicote também, tá? Um dos principais também que a gente faz é o pessoal querer nadar em rio, lagoa, cachoeira e pular de ponta. Gente, ninguém pula de ponta sem saber o que tem no fundo, não. Olha aqui, se você pular de ponta, tiver uma pedra ou foi raso, qualquer coisa assim, você bater a cabeça no fundo, dependendo do impacto, você pode ter lesões seríssimas de cervical, tá? E ficar tetraplégico pro resto da vida, tá? Então, a gente tem aqui os sinais de tetraplegia e paraplegia, tá? Dependendo da onde foi a lesão. Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão aqui entre a TT7 e T12, né, que eu tenho aqui as vértebras torácicas, eu vou ficar apenas paraplégico e perco os movimentos aqui da cintura, do quadril para baixo, tá? Se eu tiver lesões entre T2 e T6, né, vértebras torácicas T2 e T6, eu vou ter o quê? Uma perda de sensibilidade em movimentos do umbigo para baixo, da cintura para baixo, tá? Se eu tiver um rompimento de C5 até T1, já estamos falando lá em cima de cervical, tá? Eu já perco a movimentação aqui dos ombros para baixo, tá? Então não consigo me movimentar nem sentir nada dos ombros para baixo, do tórax para baixo. Se eu tiver de C1 a C4, eu não sinto nada do pescoço para baixo, eu não movimento nada, nem sinto nada do pescoço para baixo, tá? Então, um trauma raquimedular, um TRM, é gravíssimo, principalmente pela incapacidade que a pessoa vai ter como sequela de um TRM, tá?
Então, a gente tem um dos principais, tá? Atraso ativo de cervical também por uma hiperextensão. Idoso, é perigoso por causa disso, pode escorregar no banheiro, né? Bater a cabeça, tá? Traumatismos, mergulhos com águas rasas ou sem conhecer o fundo, né? Acidentes de carro, tá? E aí, aqui, ó, os exemplos do que vai acontecer na nossa coluna, na nossa medula, tá? Vai ter um rompimento de vértebra e, consequentemente, aí, um rompimento da medula, uma lesão na medula, tá bom? Então, o traumatismo raquimedular, tá? Ele ocorre na medula espinhal como consequência de, principalmente, acidentes automobilísticos, quedas, acidentes esportivos, industriais, ferimentos à bala, tá? As vértebras mais afetadas são da coluna cervical, de C5 a C7, tá? E geralmente T12 da torácica e a primeira lombar, tá? Mais embaixo. Como que é feito o diagnóstico de um TRM, tá? Através de exame neurológico, tá? O que o paciente está sentindo, escala de coma de Glasgow, tá? Avaliar a sensibilidade. Lembra que a escala de Glasgow a gente não tem avaliação motora? Pois é, o paciente não vai estar conseguindo fazer a avaliação motora. E aí o Glasgow dele vai o quê? Lá embaixo, tá? Então, ficar atento a isso. E o raio-x completo da coluna para avaliar aqui possíveis fraturas e lesões na coluna cervical, tá? Na coluna e na medula também, tá, gente? Não só a coluna cervical, mas coluna torácica, cervical, lombar, cóccix e a medula toda que passa por dentro, tá? O tratamento. A princípio, gente, primeira coisa, imobilização completa com colar cervical, prancha rígida, head block, tirante, tá? Deixar o paciente completamente imobilizado, ele não pode se movimentar, tá? Levar o paciente diretamente para o hospital, ofertar oxigênio e medicamentos, principalmente para dor e redução do edema, tá? O tratamento, a tração de cervical, no caso de um ortopedista achar que pode ser possível fazer essa tração, mas isso é um procedimento arriscado e só cirurgiões ortopedistas fazem, tá? Alguns exercícios passivos e ativos para ver prevenção de úlceras e mudança de decúbito, cateterismo se houver necessidade, tá? Então é fazer o acompanhamento mesmo, mas se possível algum tratamento cirúrgico, tá? Para ver o que pode ser feito, o que a gente consegue salvar da coluna desse paciente, tá bom? Pessoal, cefaleia, muito comum também. As pessoas às vezes acham que é enxaqueca, qualquer dor de cabeça que seja mais forte, mas está errado. Existem os tipos de cefaleia, tá? Que tem tipo tensional, episódica e a enxaqueca são distúrbios distintos, são diferentes e tem tratamentos específicos, tá? Então, coloquei para vocês aqui os tipos de cefaleia, tá? Então, a gente tem a cefaleia de sinusite, tá? Que é essa dor atrás aqui do supercílio e nas maçãs do rosto, na bochecha mesmo, que dói, tá? Devido à inflamação ali dos seios paranasais, tá? Que vai ficar se encher de muco e por isso a gente tem a sinusite, tá bom? A gente tem a cefaleia tensional, que é uma dor na faixa aqui em cima que vem apertando